Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Sejam bem-vindos ao Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Deus e Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 4, dos versos de 1 a 8. Assim diz a santa e maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. E o que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Então, nós vemos aqui uma descoberta maravilhosa que Abraão descobriu. E o que foi que Abraão descobriu? Abraão percebeu que suas boas obras, elas não poderiam tornar ele justo. Ele entendeu a sua incapacidade de se livrar da condenação do juízo de Deus, que todos os seres humanos estão debaixo dessa condenação, até que creem em Jesus, até que conheçam Jesus e aceitem essa substituição. Então Abraão confiou e se apegou à graça e à misericórdia de Deus, para que pudesse torná-lo justo e obediente. Então aqui fala que não foi pela obediência que ele se tornou justo. E o contrário, Deus, pela sua graça maravilhosa, através do seu Filho, o tornou justo. Pela fé que ele depositou em Deus, pela sua confiança em Deus, pela sua fé unicamente, ele foi justificado. Porque ele creu e confiou naquele substituto que prometeu que entregaria a vida no seu lugar, que se tornaria justiça para ele. Então, é a graça de Deus, pelo Espírito de Cristo, que nos capacita a obedecer. A nossa natureza, meus queridos amigos, não pode produzir nenhuma boa obra. Nós podemos ver em Gálatas 5, 19 a 21, os frutos da carne. Quais são o resultado que nossa natureza humana pode produzir? Convido vocês a abrir Gálatas 5, 19 a 21. Vamos entender um pouco qual é a essência da nossa natureza humana. O que produz, o que pode se esperar da natureza humana? Às vezes nós enxergamos a nossa natureza humana, achamos que pode vir coisas boas da nossa natureza humana. Mas nada de nós mesmos é bom. Esse é a grande maldição do pecado, que foi passada de pai para filho, até de Adão até nós hoje. Na carne, está na natureza, na essência da natureza humana está o pecado. Está essas qualidades terríveis. Então, se nós praticamos, se fazemos boas obras, já é a graça de Deus atuando em nós, já é o poder de Deus, já é o Espírito de Cristo que foi enviado ao nosso coração para nos transformar, para mudar, para nos dar um caráter diferente. Se o Espírito de Cristo retirar da terra, você vai ver só demônios nessa terra, só gente medonha, gente mal, terríveis, monstros. E nós precisamos entender isso, que foi isso, exatamente daí que começou. Abraão entendeu que ele não poderia mudar a sua natureza humana, que só existia um ser no céu que poderia
mudar essa natureza que era Cristo Jesus, o Filho de Deus. E ao entender isso, ele decidiu em se entregar completamente a ser guiado pelo Senhor. Gálatas 5, 19 e 21, gostaria de ler com vocês, mostra quais são as obras da carne. Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Olha só, essa é a nossa natureza, esse é o fruto, o resultado da nossa natureza. Não tem como, ele diz em outro texto que não pode mudar as pintas da onça pintada, do leopardo. Você não dá para tirar, você pode pintar ali, mas uma hora ou outra vai sair a tinta e vai aparecer as pintas. O ser humano pode fingir que é uma boa pessoa, mas por dentro ele ainda tem aquela natureza. Se Cristo não o libertar dessa natureza carnal e dar uma natureza divina, compartilhar o seu Espírito Santo, compartilhar sua natureza divina. E é esse o meio que nós temos, né? Que a graça de Deus é pelo Espírito de Cristo, que habita em nós à medida que a gente confia. O Espírito de Cristo, né, habitará em nós à medida que a gente aprende a confiar nele. Primeiro você confia nele, né? Você confia, você crê pela fé. Então ele começa a habitar em você. E ao habitar em você, ele começa a santificar. O Espírito santificador de Cristo começa a te santificar, começa a mudar os seus desejos, suas vontades, e começa a te capacitar a obedecer, te dá vontade de obedecer. Porque a Bíblia diz que tanto querer quanto realizar vem de Deus. Então é Jesus, que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que nós possamos chamá-lo de Pai, nos tornar filhos de Deus, nos tornar santos, nos purificar, nos dar desejos celestiais. Então nenhuma boa obra é realizada pela nossa natureza carnal. E nessa nossa natureza carnal não é parte de nós, como muitos acham. Eu tenho uma parte boa e uma parte ruim. Não. Você completo é sua natureza carnal. É você. Não tem nada de bom em nós, a não ser o que Cristo colocar em nós, a não ser a habitação dele em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E eles se opõem um ao outro. Eles não têm nenhuma coisa em acordo. Por isso que diz que nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sermos inimigos de Deus. Então nós temos que entender que é somente pela graça, que é algo que é impossível para nós, né? Há dois meios de pagar essa dívida do pecado. Dois meios. Primeiro, a morte eterna, que é o resultado. Pecou, morre. O salário do pecado é a morte, e é morte eterna. Pagou, acabou. Morreu. Quando você morre, suas dívidas aqui, o governo, você não está devendo mais. Quitou. Então, quando você ser julgado eternamente, está pago a sua dívida. Mas ninguém quer deixar de existir. Ninguém quer morrer eternamente. Nós queremos viver. E foi para isso que Jesus veio morrer por nós e tomou o nosso lugar. A outro meio de pagar essa dívida era uma obediência perfeita à lei de Deus. É continuar sendo santo como Deus criou o ser humano. Santo sem cair em pecado, sem desobedecer a Deus. Mas a lei requer que a gente obedeça todos os momentos da vida. Mas depois que Adão pecou, a nossa tendência, a nossa inclinação se tornou totalmente adulterada. E nós vemos os resultados da natureza carnal, que é a nossa vida hoje, que é as nossas tendências hoje, que é esses frutos que eu li em Gálatas. Então é impossível para nós pagarmos o preço. Por quê? Por causa da nossa natureza corrompida.
É impossível para nós, ninguém consegue obedecer à lei. Os fariseus diziam que obedecia, mas era só por fora. E Jesus veio e mostrou para eles que a lei se obedece de dentro para fora. Se o seu coração estiver cheio de pecado, você pode esconder por fora, mas Deus enxerga o coração. E é do coração que procede todos os males, todos os pecados, né? Mas a nossa alegria, nossa esperança, nossa felicidade é que Jesus pagou o preço. Jesus, obedecendo perfeitamente à lei, pela fé no seu Pai, sendo cheio do Espírito Santo do seu Pai, ele obedeceu à lei perfeitamente. E também morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida, para que a gente pudesse ser coerdeiro com ele. Ele pudesse dividir a sua natureza conosco. Ele pudesse nos auxiliar, assim como ele foi auxiliado pelo Pai, pelo Espírito do Pai. Jesus hoje nos auxilia com o seu Espírito onipresente. Está no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos consolando, nos guiando a toda a verdade. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito de Cristo, Ele nos santificará. Ele nos tornará justos, limpos, puros e perfeitos. E esse foi o grande crédito de Cristo, que Ele pagou a nossa dívida. Você vê que Abraão, quando aqui, Jesus não tinha morrido ainda, mas ele, lá desde a fundação do mundo, ele prometeu que ia morrer no lugar do homem. E pela sua palavra, que é digna de confiança, fiel e verdadeiro, ele prometeu que morreria, que se doaria no lugar do homem e pagaria essa dívida. E prometeu também que santificaria o homem caído. Então, pelo crédito de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, é que Deus nos aceita e nos enxerga hoje como se nós já estivéssemos santificados. Ele já nos enxerga hoje como filhos. Por mais que estamos ainda no processo de limpeza, de santificação, o Senhor Deus já nos trata como filhos, porque Cristo Jesus prometeu que nos entregaria ao Pai santificados, perfeitos, sem pecado. E Ele vai cumprir essa palavra. E nós precisamos ter fé que Jesus é poderoso para nos guardar de cair e nos apresentar em perfeitas condições ao Pai Celestial. Glória a Deus por isso. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos crer. Crer em Jesus. Crer em Jesus não é apenas dizer que crê. Se você chegar num boteco e perguntar quem crê em Jesus, todo mundo vai gritar que crê em Jesus. Ah, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas crer não é só falar. Crer é se entregar completamente a Ele. É não seguir mais suas próprias vontades, ou suas próprias mentes, seus pensamentos, seu raciocínio, suas orientações. Mas é se deixar guiar pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. E dizer como Paulo disse, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então Jesus diz, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso, você precisa primeiramente entender quem você é, que você não tem conselhos bons para você. Você não tem uma escolha boa. Você não tem um caráter bom. Você precisa ser transformado. Por mais que você ache que é um cara bom, uma mulher boa, paga as contas, não trai o marido. Ah, eu sou uma bênção, eu sou uma mulher boa. Diante de Deus você é justa. Talvez você é justa diante do seu próximo. Diante da lei do seu país. Mas diante da lei do céu, você é uma pessoa justa? Aí para você saber disso, você tem que pegar o padrão. Qual o padrão da justiça de Deus? É o caráter de Jesus. Jesus veio e mostrou. Se pegar Jesus, pôr do lado e você do lado e comparar o caráter seu com o dele, será que está compatível, está perfeito? É aí que nós enxergamos. Nós temos a mania de comparar uns com os outros. E aí nós, eu estou melhor do que o irmãozinho ali, eu estou ótimo. Eu estou ótimo, eu pago, eu não sou igual aquele cobrador de impostos, eu não sou igual aquele publicano. Eu estou ótimo. É o que os fariseus pensavam. Mas a justiça, o padrão de justiça
É o caráter de Deus. É o caráter que Cristo, o Filho de Deus, veio revelar, o caráter de seu Pai. Então se compara com Jesus a partir de hoje e você vai enxergar a necessidade de mudanças. Jesus foi o nosso exemplo e Ele é o padrão. Está escrito, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é exatamente a transcrição do caráter de Deus e de seu Filho. E como não bastasse, como alguns tivessem distorcido a lei de Deus, como acontece hoje, Jesus veio e viveu essa lei na prática. Como se dissesse, não, calma aí, vocês não estão entendendo o que está escrito? Eu vou desenhar para vocês, eu vou viver. Eu vou dar um exemplo prático, eu vou viver para que vocês olhem para mim e sejam salvos. Olhem para mim e enxerguem os seus pecados, enxerguem que vocês estão longe demais, destituídos da glória de Deus, destituídos do caráter de Deus. Vocês estão totalmente diferentes. Porque caem nos pedaços e achando que está bonito na fita, achando que tá santo. É pastor, é líder de igreja, de desbravador, e acha que é bonito, acha que está no terceiro casamento, está pecando, distorcendo a lei toda. Olhe para Cristo e você vai ver a imundícia de ser humano que nós somos. E vai ver o tanto de coisas que precisa nós mudarmos na nossa vida. E aí sim, quando nós olharmos para nós mesmos, enxergarmos a nossa imundícia, que é a nossa natureza carnal, que é a nossa essência, que é o nosso todo, esse corpo de morte. É um corpo, é a massa toda. A mente, os olhos, os pés, o corpo todo. A mente carnal é tudo. Quando você enxergar isso em você, você vai ver que você está doente pelo pecado. E você precisa do remédio. Que a gente viu que é só Cristo Jesus. Então, isso nos leva a olhar para Cristo Jesus. E confiar unicamente, não em algo que a gente tenha, mas em Cristo Jesus. Senhor, nada trago em minhas mãos. Eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Eu não posso me ajudar, não posso fazer nada por mim mesmo. Eu estou condenado e perdido. Então eu recorro somente à sua graça e à sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador, um miserável. Eu gostaria de abrir, aqui mostra então, Paulo que fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo se entregou completamente a Cristo. Ele não fazia mais suas vontades, ele negava as suas vontades, se entregava à orientação de Cristo. E o Espírito de Cristo guiava Paulo a todo momento. Então nós somos a habitação de Cristo. Cristo quer habitar em nós. A Bíblia fala, Cristo habitará em vós à medida que vocês aprendam a confiar nele. Pela fé. Você confia? Fé é confiar. Não existe pouca fé e muita fé. Não existe. Você precisa confiar ou não confiar. Se eu digo para um amigo, você confia em mim? Confio. Me empresta R$50? Claro, toma aqui R$50. Realmente ele confia em mim, será? Amigão, estou precisando de R$1.000, você me empresta R$1.000? Pô, 1.000 não, cara. 1.000, aí vai que você não consegue me pagar, e vai que dá um problema. 1.000 não dá, 1.000 não dá. E 10.000? Não, também não, cara, que é isso. 50 eu te empresto. Então isso não é fé, você não confia na pessoa. Então não adianta eu dizer que confia em Jesus, em algumas coisas, e não confia em tudo. O que Jesus quer é isso, que você se entregue inteiramente a Ele. Confiar, crer, é inteiramente. É se lançar a Jesus, se jogar. Eu confio nas coisas, mas em outras eu tenho que mexer meus pauzinhos. Eu tenho que jogar aquela lábia, eu tenho que ir lá com o meu dinheiro, com aquelas minhas influências, com os meus amigos. Não, ou você confia em Cristo, ou você crê em Cristo, ou você não crê. Mas eu tenho que ver minhas obras, porque... Não, irmão. É Cristo que vai criar obras e vai produzir obras através de você. Não é você que vai fazer isso para dar para Cristo. É Cristo que produz isso através de você. Quando você se neutraliza a sua natureza monstruosa, carnal, sua mente carnal. Quando você se amarra debaixo da cruz de Cristo, mortifica a sua carne, Cristo então tem o acesso a você, a controlar, a guiar a sua mente para produzir frutos para a justiça, de santidade, que agrada a Deus. Mas não é você que produz esses frutos.
Você é uma caneta que está sendo... Você é uma caneta que está sendo usada para escrever um livro. Esse livro é a sua história, mas você é a caneta. E quem é o autor desse livro? É Cristo Jesus. Ele está escrevendo através de você. Será que já viu algum livro e falou, esse livro maravilhoso foi escrito por uma caneta dourada, de pingo, de... Ninguém vai pôr o nome da caneta lá. É o autor que vai receber os méritos, porque é pelos méritos de Cristo que nós fazemos algo de bom. É pelos méritos de Cristo que nós fazemos boas obras. E de outra maneira não são boas obras, são trapos de imundícia. São nojentos, imundícias. Vamos ver mais um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu Deus. Olha só que texto maravilhoso. Nós somos santuários do Espírito Santo de Cristo, a habitação de Cristo. É Ele, Jesus, o Espírito Santo de Cristo que quer habitar em nós. É Ele que garantiu que não só morreria por nós, não só que morreria em nosso lugar, mas que também nos apresentaria diante do Pai imaculado, sem mancha do pecado. Coisa que é impossível para nós. É por isso que precisamos tanto de Jesus, é por isso que as pessoas não entendem, porque não entendem o tanto que precisa de Jesus. E rejeitam a religião, rejeitam a Bíblia, rejeitam a Cristo e vivem do jeito que querem. Porque elas se sentem bem, elas não conseguem entender o padrão, elas se comparam umas com as outras. Mas nós não podemos fazer nada por nós mesmos, a não ser nos entregarmos a Cristo, o nosso único Salvador. E aqui diz que nós somos santuários do Espírito Santo de Cristo. Santuários, habitação. É pela habitação de Cristo em nós. Então, primeiro eu creio. E à medida que eu aprendo a confiar em Jesus, Ele habita em mim. E aí, quando Ele habita em mim, Ele começa a me santificar. Mudar, não é mudar só as minhas ações, é mudar as minhas vontades. Eu gostava de beber, hoje eu não gosto. Eu gostava de fumar cigarro, hoje eu tenho nojo de cigarro. Por quê? Porque Ele me ensinou, Ele me convenceu do meu pecado. Ele convenceu que isso destrói a minha vida, Ele convenceu que isso me afasta dEle. Ele convenceu que tem um juízo, que isso não é justo, que isso é injustiça, que isso está me levando à condenação, me afastando dele. Que eu vou ser condenado se eu continuar me afastando dele. Então, Ele habita em nós e começa a nos santificar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar a toda a verdade. Essa é a obra do Espírito Santo de Cristo. É Cristo em nós. Cristo habitando em nós. Nós somos santuários de Cristo, do Espírito Santo de Cristo. Por isso que é perigoso você querer colocar outra pessoa em você. Deixar outra pessoa habitar em você. Você vê uma pessoa endemoniada, é um espírito que está lá habitando a pessoa. Você vê uma pessoa que nem parece endemoniada, mas Satanás está usando ela de maneira inteligente, de maneira pregando um sermão falso ali, uma falsa mensagem de prosperidade. O cara não está pulando, não está sacudindo no chão, mas o diabo está no espírito, tem um espírito dentro dele ali, um espírito enganador. Então é muito perigoso nós querermos e clamarmos, como a igreja tem clamado hoje, um Espírito Santo que não é Jesus. Como a irmã Ellen White diz, nós queremos o Espírito Santo que é Jesus. Não queremos outro Espírito. Só Jesus, porque a Bíblia diz que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Jesus era o Filho de Deus. E o Pai só tinha um Filho, que era Cristo Jesus. Então, estamos falando de Jesus em espírito, em forma espiritual, onipresente. É atributo divino que Ele herdou do seu Pai. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e está hoje habitando em nosso coração, mudando o nosso caráter, moldando-nos. Convido vocês a abrir
no livro de Gálatas 3, versos 2 e 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar perfeitos por seus próprios esforços? Você entende? O legalismo aqui? Querer tornar-se perfeito, querer ter crédito diante de Deus, porque prega sermão, porque é um grande missionário, porque abriu tantas igrejas, porque é um cantor de igreja, porque lê a Bíblia e faz os cultos. Não é, ele está falando, vocês estão esquecendo, vocês estão invertendo a polaridade. É Cristo que faz isso em vocês, e vocês estão querendo usar isso como mérito. Vocês estavam destituídos da glória de Deus, vocês não tinham vontade de servir a Deus, vocês eram inimigos de Deus. Então Deus permitiu que o Evangelho chegasse até vocês começaram a confiar em Jesus, e Jesus começou a habitar em você, porque Ele habita à medida que vocês aprendem a confiar. Então começou a habitar em vocês, dá um pouquinho para que vocês produzam, né? Ele produz boas obras através de vocês, e agora vocês querem pegar essas obras e barganhar com Deus a sua salvação. É como um pai dar um dinheirinho para a criança ali. Toma, filho, um dinheirinho para você comprar, fazer alguma coisa. Aí a criança vem querer ali subornar o pai agora com aquelas mesmas moedas. Meu filho, mas foi eu que te dei essas moedas. Como é que você vai querer pagar algo que eu mesmo te dei, com o mesmo dinheiro? Então, meus irmãos, não é pelas obras. As obras é o resultado do poder de Cristo em nós. Então, se nós pregamos, se nós cantamos, se nós glorificamos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós gostamos de ler a Bíblia, se nós ensinamos a Bíblia, se nós fazemos o culto familiar, é porque Cristo Jesus está habitando em nós e produzindo essas boas obras através de nós. Nós somos vasos para a habitação de Cristo Jesus. E nós não podemos, mas Ele também não vai habitar em nós, irmãos, enquanto nós não nos esvaziarmos. Lembre-se de uma coisa, a água não se mistura com o óleo. E nós somos cheios de água. Essa água que eu estou falando é as nossas vontades. Nós somos cheios de si mesmos, vontades, sonhos, desejos. E o Espírito de Cristo Jesus é o óleo sagrado. Mas o óleo e a água não se unem. Então, enquanto eu tiver água dentro de mim, enquanto eu tiver minhas vontades dentro de mim, enquanto eu tiver meus sonhos grandiosos, egoístas dentro de mim, enquanto eu estiver querendo guiar a mim mesmo com a minha sabedoria, igual Jacó gostava no início, enquanto eu tiver água dentro de mim, do vaso, Deus não pode derramar o Espírito do seu Filho em mim, porque a água não se mistura. Eu vou estragar o óleo. Então, a partir do momento que eu me esvazio de mim mesmo, eu tiro todo o meu egoísmo, toda a minha autossuficiência, toda a confiança em mim mesmo, na minha inteligência, no meu bom raciocínio, no meu estudo, no meu dinheiro, quando eu me esvazio de mim mesmo, eu me aniquilo, aí sim eu começo a ser preenchido com o óleo sagrado, que é a presença de Cristo Jesus habitando em mim, o vaso. E poderei ser preenchido com o Espírito Santo de Cristo. Abram suas Bíblias também no livro de Judas, capítulo 1, verso 24. Olha só, a promessa maravilhosa. Às vezes você pode se sentir fraco, eu não consigo, eu tento vencer os pecados, mas eu não estou conseguindo. Você está lutando com as suas próprias forças. Você está ainda sendo culpado, oprimido por Satanás, que ainda te culpa porque você está caindo. Não lute com as suas próprias forças, meu irmão. Olha esse verso 24 aqui, ó. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair
e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Glória a Deus, Ele é poderoso, Jesus é poderoso para nos guardar de cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Ele é poderoso, pode confiar. Mas você precisa tirar as suas mãozinhas sujas daí. Você precisa deixar Ele fazer essa obra em você. Deus não precisa da sua ajuda. Cristo Jesus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua colaboração. Em deixar Ele fazer essa mudança em você. A única coisa que você precisa fazer é segurar o cachorro. A única coisa que você precisa fazer é amarrar esse monstro dentro de você. E esse monstro é você. É a sua natureza carnal. É a sua mente carnal. É difícil uma pessoa entender isso quando ela ainda se ama demais. Porque é isso que nós nos amamos muito, nós nos protegemos muito desde criança. Damos desculpas. Mas a Bíblia diz, mortificai-vos, mortifiquem as vossas carnes, subjugai. É para mortificar e matar, mata as suas vontades, não é para se matar, mas mata as suas vontades, nega as suas vontades, para que Cristo reine em você. Então, não é pelos nossos próprios esforços, mas é pelo Espírito, não é por força, não é por sabedoria, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É assim que seremos santificados. Ele é poderoso para nos guardar de cair e nos apresentar para Deus o Pai, sem mancha de pecado, sem falha, mostrando para Satanás e para todo o universo que foi um poder tremendo, que Deus é poderoso, que através do seu Filho ele pagou essa dívida por completo. Porque lá desde a fundação do mundo, ele cumpriu, ele assinou a promissória de dívida. Ele recebeu o crédito e assinou a nota promissória. Vou morrer por eles e vou apresentá-los a todos aqueles que creem em mim. Vou apresentar para o meu Pai imaculados, sem mancha do pecado, lavados e remidos pelo meu sangue. Olha só, glória a Deus. Ele é poderoso para nos guardar de cair em pecado. Louvado seja Deus. Mais um texto, Filipenses 1, verso 6. A nossa maior esperança, para mim, o verso mais lindo da Bíblia e o que me dá mais esperança. Porque mesmo quando estamos fracos, estamos desanimados, essa palavra nos dá ânimo, nos dá certeza, né? Olha só o verso 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Glória a Deus! Glória a Deus! Tenho a certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, que é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo começou essa obra em vocês. Ele, através da sua palavra, ele criou essa fé, iniciou essa fé em vocês. E é esse que começou essa boa obra em nós. Ele vai completar até a vinda de Cristo Jesus. Esse é o capacete da salvação. Não deixe Satanás enganar você, que você tem que viver pecando até o final. Não. Ele prometeu vitória sobre o pecado. Ele prometeu que te daria isso. Te daria poder para isso. A graça é isso, é poder te capacitando a cumprir as justas exigências da lei, a ser santo e ser apresentado diante do Pai como filho limpo, puro. E não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E Ele há de completar essa obra. Creia de verdade, creia completamente. E lembre-se, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É preciso passar por esse processo. Então você que acha que Jesus morreu por você, você pode viver da sua maneira, você está vivendo o céu. O seu céu é essa terra. O seu céu é o seu dinheiro. O seu céu é os prazeres terrenos. O seu céu é os pecados que você vai viver. E a vida que você vai ter é só essa. É só até você envelhecer. Você não vai receber a vida eterna. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém receberá a vida eterna. Ninguém vai viver pecando eternamente. Então, pense bem. Sem santificação ninguém verá o Senhor.
Jesus morreu não é para que você continue seus pecados. Não é para que você realize seus desejos e viva de férias aqui num campo de batalha que é essa nossa vida. Aqui é o campo de batalha, nós estamos num terreno inimigo. O mundo jaz do maligno. Mas nós estamos voltando para casa, para o nosso lar. O nosso lar é na presença de Deus, o Pai, o Senhor Yahvé. É Ele. Tudo em nós. Ele nos criou para estarmos com Ele para sempre. Mas santos e puros, porque os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado, não podem contemplar o mal. Então, Jesus morreu para te dar poder, para tornar você novamente santo, como você foi criado. Adão foi criado santo, mas caiu em pecado e a raça humana há 6.000 anos está se degradando. E o Senhor Jesus vai nos regenerar com o seu Espírito divino, seu Espírito Santo. Então, somente pela fé no Filho de Deus, nós podemos nos tornar santos, os santos do Altíssimo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Jesus seja bem recebido no seu coração. Ele está à porta do seu coração batendo. Abra a porta hoje para Jesus. Não importa o tanto de pecados que você já cometeu. Não importa o tão enrolado na vida que você está. Jesus pode mudar a sua vida num piscar de olhos. Mas você precisa entregar completamente a sua vida a Jesus. Eu não estou dizendo como entregar a sua vida a uma igreja, a uma instituição, a um líder humano. Entregue-se a Jesus. Da onde você está? Ajoelhe-se agora mesmo. E fala com Jesus: Senhor Jesus, eu tenho vivido assim. Conte para Ele como você tem vivido. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Mas eu cansei dessa vida. Eu não tenho forças para lutar contra os meus pecados. Eu estou todo enrolado, Senhor. Mas eu ouvi na Tua palavra que o Senhor é poderoso para me guardar de cair. O Senhor é poderoso para me santificar e me transformar numa nova criatura. Ô Jesus, eu estou aqui. Eu estou cansado de destruir a minha própria vida, de tomar decisões tolas que têm me escravizado a cada dia mais. Eu quero hoje, Senhor Deus, aceita esse miserável pecador. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor, e transforma a minha vida. Eu sei que eu já sou um cristão, mas eu quero mudanças, eu quero ser santo, eu quero ser imaculado, eu quero vencer esses pecados. Eu quero estar de pé diante do Senhor quando o Senhor voltar. Habita no meu coração, Jesus Cristo, Filho de Deus. E muda-me, muda as minhas vontades, porque por mais que eu não faça algumas coisas, eu morro de vontade de fazer. E eu me oprimo com isso. Eu sou acusado por Satanás diariamente pelos meus pensamentos, pelas minhas vontades. Senhor Jesus, habita no meu coração e muda as minhas vontades, santifica as minhas vontades. Mata essa natureza carnal que há em mim, esse monstro, e guia a minha vida. Habita em mim. E você deixe Jesus habitar em você. Deixa Jesus fazer a transformação em você. E eu tenho certeza que Ele está ansioso para fazer isso na sua vida. E é o meu desejo para você essa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha com a presença e o Espírito do seu Filho. Um grande abraço e que Deus abençoe.